Estamos aqui com a vereadora Fernanda Garcia, de Sorocaba. Ela já é conhecida de muita gente, mas vou pedir a ela que se auto-apresente. Fale, Fernanda. Sim. Primeiro, obrigada pelo espaço, né, de fazer uma conversa, falando um pouco do nosso trabalho. Eu sou da área da educação, sou professora no estado, e estou como vereadora hoje na cidade de Sorocaba, nosso terceiro mandato, sendo agora em 2024, né, para essa legislatura, sendo a mulher mais votada da história de Sorocaba para a Câmara Municipal. Então, para a gente é uma alegria e uma responsabilidade maior ainda, né, de estar exercendo aí o nosso trabalho com bastante, né, compromisso com a população. Muito bem. Fernanda, o motivo desse encontro é o seguinte. Eu trabalho com um site, eu tenho um site de crítica pública já há 20 anos, e eu trabalho, além de assuntos gerais, eu trabalho especificamente com Sorocaba, Votorantim e Piedade. Eu sou de Piedade. E, pela minha vivência com as câmaras, em especial com Sorocaba, eu tenho notado até de uma forma crescente uma deficiência muito grande nos resultados do trabalho da Câmara. As câmaras representam a população, mas a rigor, no meu entender, não é isso exatamente o que acontece. Eu acho que muitos vereadores usam os mandatos com outras finalidades. Eu sei que o pior do que isso é que a população continua reelegendo essa turma que praticamente não faz nada. Então, eles não têm culpa. Quem culpa é, no fundo, a população. Mas eu estou programando um convite a cada vereador de Sorocaba para discorrer sobre o tema administração de Sorocaba, isto é, o posicionamento de cada um. É um convite que eu estou começando a fazer, você é a primeira que está sendo entrevistada, de modo que eu passo a palavra para você ficar à vontade e a gente poder ouvi-la. Obrigada, eu agradeço. Primeiro que eu acho que o senhor está correto quando o senhor diz que a Câmara ela não está representando a população no que ela deveria, que é fazer a fiscalização e trazer algumas soluções. O que a gente pretende, e daí eu vejo a Câmara como independente ao Executivo. A administração pública ela tem a função de produzir políticas públicas através do orçamento público que é arrecadado através de impostos, e isso retornar para a sociedade, como eu falei, através de políticas públicas, na área da saúde, educação, lazer, segurança pública. Então, são várias questões que são a forma de organização dessa sociedade. Quando nós não temos aí políticas públicas que deveriam acontecer, isso cria problemas para quem é mais vulnerável, em grande maioria, né? Se você tem um bairro onde deveria ter políticas públicas de lazer, né, de organização, de melhorias até no bairro mesmo, né, um bairro mais agradável, mais seguro, e não tem, isso é porque o executivo deixou de fazer o seu papel e a Câmara também. A Câmara, a obrigação dela é fiscalizar o poder público e, através disso, cobrar e denunciar, seja no Ministério Público, seja né, em outros setores, né? Acho que o Ministério Público é o mais perto aqui que a gente teria para fazer essa denúncia, seja publicamente nas redes sociais, nos jornais, né, na imprensa, onde também é uma forma de ampliar a nossa voz aqui dentro. Porque quando vocês, enquanto jornalistas, a imprensa divulga o que está acontecendo aqui, para a gente é positivo, porque vocês trazem o olhar, né, amplificando o que é a denúncia que a gente traz. O que eu percebo é que nós temos uma Câmara que hoje ela está engessada e muitas vezes acordada, né, grande maioria dos vereadores acordados com o Executivo. O prefeito Rodrigo Manga, ele tem sido alvo de várias denúncias, investigações, até pela Polícia Federal, e essa casa se omite em fazer investigação de trazer a público isso.
Então, dessa forma, nós ficamos engessados. E como que é, nós falando especificamente o nosso mandato, né? O nosso mandato é um mandato que tem aí como início, né, de todas as discussões, ele tem a sua essência, que é o de fiscalizar o poder público, né, e trazer essas denúncias para a Câmara e cobrar do Executivo. Quando a gente traz para a Câmara, é que os outros vereadores também tenham ciência e possam aí apoiar essa denúncia, porque é impensável que nós tenhamos aí em Sorocaba, que é a cidade polo da região metropolitana, que tem um orçamento de bilhões, né, de cerca de 5,2 bilhões para 2025, esse ano, e ela não consiga aí dar uma manutenção adequada nas escolas municipais. E pior ainda, quando é gasto o valor de 21 milhões de reais para no pagamento de uma empresa que deveria fazer a manutenção e essa não faz. Porque nós tivemos nesses últimos dias de chuvas fortes, nós tivemos aí algumas escolas, inclusive na segunda-feira, dia 21, várias escolas ficaram alagadas, em virtude de problemas, calha que não foi limpa, rachadura nas telhas, sala mofada, infiltração que já tem algum tempo, que poderia ter sido resolvido o problema com a manutenção através da contratação de uma empresa, né, dessa empresa que a prefeitura tem. Só que o grande problema disso é que a empresa que deveria fazer manutenção, ela não faz como deveria. Ela contrata outra empresa que vai fazer o serviço dela, ou seja, ela é terceirizada, ela vai quarteirizar o serviço. Muitas vezes quem está trabalhando na escola não tem registro de carteira, não tem direitos trabalhistas e pior, nem é profissional da área. O que nós estamos tendo é várias denúncias, inclusive de pais de alunos, dizendo até que tinha uma pessoa que estava trabalhando numa escola, mas essa pessoa ela estava sendo denunciada por violência doméstica e familiar. Então, tem várias questões, problemas nesse sentido. Outro é que o serviço apresentado é muito falho, né? Pisos assentados de formas irregulares, pintura mal realizada, resolução pela metade do que deveria ser feito, estava para limpar a calha, não limpa como deveria, fala que ia trocar a calha toda, na verdade só limpa, faz a manutenção e recebe o valor por uma calha nova. O que nós questionamos daí? Nós questionamos aqui na Câmara Municipal, nenhum vereador, né? Poucos vereadores se manifestaram, mandamos através de requerimento pedindo informações, nada foi feito, questionamos a comissão de fiscalização da Secretaria da Educação, se ela teria informações, por que estava acontecendo isso. Segundo a Secretaria, a resposta que nós tivemos é que está de acordo, eles estão fazendo trabalho, é que são muitas escolas, mas a devolutiva que a gente tem é que o serviço é mal realizado e muitas vezes não é feito o que deveria ter sido, não é feita a manutenção que deveria ser feita. O que tem é pintura, que é fácil de ver, né? Mas a manutenção mesmo não acontece. Pensando nisso, a única estratégia que nós teríamos, já que os vereadores não, como estão fechados com o prefeito, a nossa denúncia vem para cá e ela não tem evasão, ela não tem resolução nisso, porque não há uma chamada do prefeito, não há um questionamento ao prefeito para que ele possa, né, ter uma ação mais incisiva, resolver o problema. Então, nós encaminhamos ao Ministério Público. É uma dos instrumentos que o parlamento nos dá de questionar isso via judicial. Não só, né, porque a irregularidade que nós identificamos tem o aparato, né, de pesquisa que nós realizamos em várias escolas, encaminhamos. E a partir disso, eu tive a resposta que foi muito positiva, que é em relação aí à devolutiva, né, do Ministério, que ele abriu o inquérito civil e agora a prefeitura tem um prazo para responder o porquê que ela não tem fiscalizado, né, de acordo o serviço executado pela empresa. Então, é uma dessas formas que a gente vai atuando. Mas o grande problema é que nós temos hoje 25 vereadores, e desses 25 vereadores, grande parte, né, arrisco dizer, né, que acho que 20 vereadores estão, 21 vereadores, né, 3 oscilam, né, em algumas vezes apoiam o prefeito, outras vezes não, mas 21 vereadores quase todo momento estão muito fechados com o executivo. Isso impossibilita para que a gente possa fazer ações mais duras, né, e que ele tenha maior, né,
ele veja essa Câmara como uma Câmara mesmo que vai fiscalizá-lo. Então, hoje ele faz o que quer aqui dentro. Isso para nós é muito preocupante. certo? Isso é muito pesado. E é uma distorção da função do vereador, né? Eu, Sim, por exemplo, me assustei quando, faz muito tempo, houve, logo no início do mandato, parece que no primeiro dia do mandato atual, e que o prefeito solicitou autorização para a realização de um empréstimo de milhões de dólares. Foi um volume muito grande, eu não me lembro agora exatamente o total, mas que a Câmara praticamente em um dia resolveu e concedeu. Isto é, a utilidade desse empréstimo, pelo que eu sei, não tinha sido nem explicitada. Agora, como é que é possível uma coisa dessa? Como o é que senhor é? fala que foi aqui na Câmara, né? Acho que foi na gestão de 2012 para 2015. Eu não sei se foi nessa ou na anterior. Porque a de 2017 que eu entrei até 2020 não teve esse Ah, então problema. Tanto é foi que nessa. foi nas anteriores, na anterior. Tanto é que teve um processo judicial, né, em relação a uma investigação em relação a isso, porque de fato, né, houve aí um privilégio, né, de alguns vereadores que estavam aí utilizando, não sei qual que foi, eu não participei, não estava na Câmara, então eu acompanhei mais pela imprensa, mas que teve aí um privilégio onde eles não pagavam nem os juros, ou se tinha juros, eram juros muito baixos, com os juros no mercado. Então, eles têm um privilégio aí de ter um empréstimo num valor, né? Aí que a sociedade como um todo não tem esse direito, né? Não estava tendo esse mesmo direito. Então, acho que é algo assustador. E quando o senhor diz que é uma coisa muito triste, de fato, porque o entendimento, nós fazemos parte de um dos três poderes, né? Nós temos o executivo, tem o judiciário e o legislativo. O legislativo, ele tem que fiscalizar ali, o olhar, é a representação do povo aqui dentro e questionando. Nós somos representantes do povo dizendo onde precisa ser feita a melhora, onde tem falha, aonde não está chegando, né, o serviço público que deveria. Então, nós temos uma tarefa extremamente importante, não só de fiscalizar, mas também de produzir leis que venham aí trazer benefício para a sociedade, que venham trazer emancipação da consciência, que venham aí trazer equidade de direitos para quem não tem. Porque essa é a principal função, né? Como nós vemos uma sociedade que ela é desigual, ela é uma sociedade onde nem todos têm os mesmos direitos e não atende o que diz a Constituição Federal, né? Porque o certo era que todos tivessem moradia digna, saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, segurança, né? Então, quem tem dinheiro consegue pagar isso. Quem não tem dinheiro fica aí à margem desses direitos, né? Ele fica aí totalmente desprovido das questões básicas que são essenciais para a nossa vida. Então, a nossa função imprescindível aqui de ter é de garantir, né, de garantir com que essas políticas públicas sejam executadas na sociedade, né? Eu tenho discutido muito sobre a questão, como eu falei para o senhor, em relação à escola, eu sou professora, né? Mas também em relação à saúde pública. Recentemente eu tive uma denúncia, recebi uma denúncia sobre ambulâncias que estão paradas, né, no SAMU, por falta de manutenção. Isso não deveria acontecer, né? Porque saúde, o mais difícil é conseguir a ambulância. E quando nós temos, ela fica parada, né? E outras questões, por exemplo, né, que a gente vem denunciando bastante aqui é em relação à falta de medicamentos nas unidades básicas. Nós temos um recurso público, tanto do governo federal quanto do municipal, né, do estado, para que a prefeitura faça a compra desses medicamentos para ser entregues nas UPHs, nos PAs, na unidade básica de saúde.
E quando ele não é entregue, a população tem que muitas vezes tirar o dinheiro que ia comprar um leite, que ia pagar uma conta de luz, para comprar um medicamento, um antibiótico, um medicamento de pressão, né? Nós já pagamos diversos impostos. Então, esse dinheiro que a prefeitura arrecadou para comprar medicamento é para ser devolvido para a população através da entrega desse medicamento. Então, quando você vai numa unidade básica e não tem dipirona em gotas, em comprimido, não tem medicamento para pressão, não tem medicamento, né, antibióticos, que no período de gripe é muito comum, ou medicamentos básicos mesmo, né? Isso cria um rombo, né, no orçamento dessas pessoas, né, dessas famílias, que de alguma forma vão ter que comprar o medicamento, porque é uma questão de, né, ou compra o medicamento ou adoece mais e pode ter um risco maior à sua vida. Então, são questões que são simples quando se fala, mas que a prefeitura ela não está conseguindo executar, porque está faltando medicamento. Então, são questões de gestão administrativa que não deveria acontecer. E isso cabe a quem? Ao executivo. Nosso trabalho enquanto parlamentar é cobrar com que seja garantido esse medicamento e entender por que, que não está acontecendo. Não aconteceu, qual que é a justificativa que a prefeitura dá ao secretário da saúde, à secretária, aonde foi a falha. E a partir disso, se não há uma resolução, daí a gente tem que caminhar para outras questões. Organização da comunidade, onde a população vem, né, questionando o prefeito, a organização de atos, fechamento de rua, que é uma possibilidade importante da comunidade se colocar enquanto, né, participante, sujeito da ação, que não está contente com a administração municipal. Então, isso é um assunto, né, que é importante dizer, porque nós, enquanto parlamentares, a gente tanto ouve a população e participa dessa discussão, né, dessa organização, mas também encaminha, olha, não deu, não está faltando medicamento, o que, que o Ministério Público pode fazer? Porque o Ministério Público ele pode dizer se a prefeitura está cometendo aí uma improbidade administrativa. Ela pode estabelecer um TAC, termo de ajuste de conduta, onde ela obriga a prefeitura num determinado prazo para resolver o problema. E a partir disso tem cobrança, tem multa de não executar, né? Então é um outro mecanismo que a gente consegue também fazer com que algumas ações aconteçam. É. O que eu noto é que o encaminhamento para o Ministério Público, que é um órgão assim de uma importância muito grande, mas acaba sendo burocratizado e os resultados não são palpáveis. As coisas ficam esquecidas. Você, por exemplo, costuma ir muito ao Ministério Público, mas Até que a gente não tem ido muito, viu, mas é Delbeck? o hábito ir ao Ministério Público. Agora, eu acho que algum caminho tem que ser adotado para que Uhum, a Câmara sofra mais as consequências de uma irregularidade que não foi focada como devia. uhum, Por exemplo, aqui em Piedade, eu já tive situações muito semelhantes à sua, de denúncia do Ministério Público, e tive até a oportunidade de mover ação civil pública. uhum, O caso nosso foi por causa de comissionamentos irregulares na prefeitura, que é uma coisa comum, muito comum. Pois bem, eu só sei que eu lutei durante 13 anos e acabei desistindo porque não ia para frente. uhum, Um empurra para um lado, outro empurra para o outro. Agora, a Câmara, sendo um organismo mais vivo, ela pode impressionar mais, ela pode ter mais, ser mais efetiva na sua ação. Eu, com eu, acho, certeza. eu acho, por exemplo, que a população ela deveria ser mais informada sobre essas coisas que acontecem. Mas eu sei que não é toda a imprensa que aceita esse desafio, Uhum, mas ele precisa ser forçado. Eu, por exemplo, vou me colocar completamente à vontade com você, à disposição, para receber você a hora que você quiser, para você dizer o que você quiser. Entendeu? obrigada. E isso eu vou fazer a questão de fazer com todo mundo. Agora, Uhum, eu tenho uma sim, certeza absoluta que não é todo mundo que vai aceitar essa oportunidade. Porque sim. isso estraga a vida de muito político, né?
muito político. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para você, para saber da sua posição. Agora, eu até já sei qual é, porque eu acompanhei a audiência pública, mas eu queria que você externasse aqui a sua posição a respeito da marginal direita do Rio Sorocaba. Sim. A marginal direita, ela foi proposta já há alguns anos, né, no plano diretor, nos governos anteriores, nenhum teve aí a disposição de realizá-la, até por orientações de pessoas que estavam próximas aos governos em relação ao prejuízo que traria, né, para a cidade. Primeiro, porque nós temos uma lei que é da criação do parque linear, naquela região, onde tem uma flora, uma fauna extremamente riquíssima, né? Porque tem espécies ali que já estão há muitos anos, né? Se constituindo, espécies que estão em risco, né? De risco de acabar, nós temos ali vários pássaros, ou seja, quando a gente traz essa discussão da importância daquele espaço, da permeabilidade da água, da redução das ilhas de calor que há em Sorocaba, já começa a barrar aí nessa ideia de construir uma marginal. Se nós temos diversos problemas com já colocados em relação à crise climática, e que aquele espaço vai ajudar e proteger o Rio Sorocaba, proteger um pouco o oxigênio, né, o ar da cidade, né, eu acho que seria muito infantil e muito, acho que não seria só infantil, né? A postura do prefeito Rodrigo Manga, de tentar fazer, mas acho que um pouco oportunista, quando ele traz a criação de uma marginal direita, dizendo que vai resolver o problema da mobilidade urbana. Isso é uma falácia, né? Porque a mobilidade urbana depende de outros fatores para que seja resolvido. Primeiro deles seria, né, ter um serviço de transporte público realmente de qualidade para que as pessoas sintam-se aí mais à vontade para ir de ônibus no trabalho ao invés de carro ou moto. Porque hoje as pessoas preferem comprar uma moto, pagar, né, a prestações, carros também, para ter aí uma maior agilidade. Porque hoje os ônibus foram reduzidos, números de ônibus em diversos bairros da cidade. A pessoa ela tem que demorar mais no ponto de ônibus para pegar. Se ela perde um ônibus, ela tem que demora muito para pegar outro, atrasando aí, né, o horário. E quando ela entra no ônibus, está super lotado. Então, o valor pago da passagem não é um valor baixo, né, é um valor considerável. Se colocarmos aí, né, a qualidade do serviço é um valor mais alto do que, né, poderia ser até mais em conta, mas é um valor alto e ainda retirando o ônibus da linha. Então, isso tem prejuízo. As pessoas estão deixando de usar transporte público e adquirindo carros próprios. Aumenta-se o trânsito, né? E daí, nos dias de chuva, fica um caos. A marginal do Rio Sorocaba não deveria, de forma alguma, ter, né, as margens do Rio Sorocaba não deveria ter, né, rua, não deveria ser pavimentada. Hoje nós já temos essa informação, diferente de 40 anos atrás, não tinha essa visão. Há 30 anos não tinha, há 20, agora já temos, né? Então, se a gente tem essa visão hoje, que quando a gente a margem do rio, você coloca, né? Você asfalta, você vai reduzir a permeabilidade, o risco desse rio, porque a margem já está dizendo, a margem do rio é natural que o rio encha e transborde na margem. Não é para ter uma marginal na margem do rio, é para ter ali grama, é para ter espaço para esse rio transbordar. Esse é o natural. Só que com a urbanização desenfreada, com a urbanização sem ter sido planejada e sem ser um olhar, né, mais criterioso em relação ao meio ambiente, foi feito esse erro em Sorocaba. Toda a margem ela foi asfaltada e logicamente chove, enche. A marginal direita vai acontecer a mesma coisa, porque ele quer tirar novamente, Exatamente. né, uma área que é, como eu falei, né, para ser construído uma área de vegetação riquíssima, que tem absorção, né, da chuva. Então ali o solo ele absorve aquela água, evitando que corra para outro lugar e ocasione enchentes. Então a gente tem o fator da
não proteção do meio ambiente, né, de fazer um método muito antigo quando deveria mudar, né, esquecer marginal, esquecer construir marginal ali, né, e fazer o parque linear. O prefeito Rodrigo Manga, ele não está cumprindo uma função, uma lei que existe na cidade, já tem alguns anos, que é da construção do parque linear. Inclusive, foi encaminhado ao promotor, né, de justiça, ao Ministério Público, onde foi informado e foi dado um prazo para que o prefeito faça e responda e faça essa, né, ele construa o parque, porque o parque ele já foi aprovado, tem todo o embasamento teórico, ambiental da importância. Então, ele deveria cuidar ali, fazer primeiro ser realizado o parque, não uma marginal. O que nós entendemos ainda é que o prefeito ele está dando mais espaço para construtoras, especulação imobiliária no local ali onde vai ter um crescimento maior, né? Vai ter uma valorização talvez do território com a marginal, embora o parque linear eu acho que a tendência é valorizar mais do que uma marginal, mas ele vai ter uma valorização. Então tem toda uma pressão de construtoras para que ali haja uma marginal, que é algo assim impensável, né? Porque prefeito, eles têm que estar sempre à frente. Né? Eu acho que o executivo, quem está como liderança política à frente, nós temos sempre que estar à frente, pensando e propondo ações que venham trazer benefícios para a sociedade. Sempre respeitando também a ciência, os técnicos, quem é especialista da área, qual que é a orientação que ele passa. Porque o executivo não é obrigado a saber tudo, mas ele tem a obrigação de consultar alguns setores. Se essa é questão da comunicação, ele vai falar com pessoas que trabalham na comunicação. Se é assunto voltado à saúde, com profissionais da saúde. Se é questões do meio ambiente, profissionais do meio ambiente. O que ele não tem feito, né, em nenhum momento. Então, isso causa toda essa preocupação, esse alarme, né? E tão certos movimentos sociais, os ativistas ambientais, em fazer essa defesa, né? E essa luta em relação à não construção, né, de uma marginal direita que vai ser desastroso para a nossa cidade. Certo. Olha, o meu trabalho com as câmaras, pela extensão dele, me fez chegar a conclusões que precisa haver uma reformulação total relacionada Uhum. com o trabalho das câmaras. Elas têm uma função muito importante, mas que são desprezadas. As câmaras, os municípios são desprezados. Uma coisa, por exemplo, que talvez você não sinta, porque a sua situação é diferente. Sim. Municípios só têm, numa eleição, segundo turno para prefeito, se tiverem mais de 200 mil eleitores. Uhum. Sorocaba tem muito mais, mas Votorantim não tem, Piedade não tem. E a maioria dos municípios não tem. Uhum. Ora, que negócio é esse de um prefeito ser eleito com 10% dos votos, se houver muito candidato? Isso é escrábico isso. Agora, Uhum. a gente não pode considerar que os legisladores erraram. Eles erraram, mas os legisladores são eleitos pelo povo. Então, há uma passividade por parte da população muito grande. Outra coisa, eu entendo que nos municípios a política não deve ter relação nenhuma com legislação eleitoral. Isto é, primeiramente, que um vereador tem que representar uma parcela do território da cidade. Isto é, uma junção de vários bairros montando. Isso é o que chamam de Voto voto distrital? distrital, entendeu? Porque o fulano acaba sendo eleito pelos moradores da cidade e não é uma dispersão, isto é aquela quantidade. E na hora que ele não trabalhar, ele pode ser muito mais pressionado do que aquele vereador que tem um voto aqui, outro voto ali, outro voto ali, outro voto ali. Então, se alguns não ficam contentes com ele, os outros ficam. Agora, quando a coisa afeta um bairro, muda de figura completamente. Uhum. Outra coisa, por que a vinculação partidária para ser candidato? Uhum. O sujeito, simplesmente por ser morador da cidade, tem que ter o direito de ser candidato, independente de partido.
independente de partido. Ele tem que lutar pelo valor dele, entendeu? Então, são coisas É. meio estrábicas, mas que tem sentido, entendeu? Eu não Uhum. sei se você, como é que você pensa sobre isso, porque você tem uma experiência de quase 2 mandatos completos. É. Eu sou militante, eu costumo dizer que eu estou aqui como é uma tarefa política. Eu não sou profissional vereadora, né? Minha profissão não é ser vereadora, minha profissão é ser professora, né? Ser educadora, né? Agora, eu estou aqui numa tarefa política. Eu milito desde os meus 20 anos. 18, quando eu comecei no movimento estudantil, que eu comecei a conhecer um pouco, né, dos 17 para os 18, talvez um pouquinho antes, e de lá para cá eu venho participado. Nunca recebi remuneração para isso, né? Assim, em movimento estudantil, depois como professora, fui conselheira, né, da PUESP, sempre nessa questão de entender como funciona, de participar. Já fui da assessoria do vereador Raul Marcelo em um momento, também participei, ou seja, a política, ela tem que ter uma organização. Quando o senhor diz eu acho que vinculação partidária. Eu entendo que o partido onde eu estou, ele expressa o que eu sinto, o que eu entendo por uma sociedade justa e igualitária, ele me expressa a moral que eu defendo. Eu não vou estar num partido onde defenda, por exemplo, aprove uma PEC para que a PEC da blindagem, né? E as pessoas acham que está certo isso. Não está certo, né? Um partido que defende que as pessoas, né, o parlamentar pode bater em mulher, pode abusar sexualmente de uma outra mulher ou de um homem, né? Pode cometer corrupção e tá tudo certo, ele chegou como deputado federal, ele não pode mais ser julgado. Se for ser julgado, vai ser julgado pelos amigos dele. Tá errado isso. E eu não estaria jamais num partido que aceitasse isso. Porque é uma questão moral para mim, né? Eu não concordo com esse tipo de acordo, com esse tipo de política, da politicagem, né? Nós somos muito sérias aqui. Nosso mandato é um mandato que nunca fez acordo com nenhum prefeito que esteve no governo, tá? Nós não temos cargos políticos. Eu tenho a minha assessoria, que está aqui, são 4 pessoas que trabalham comigo, né? Tem apoiadores em diversos locais, mas ninguém da minha família ocupa cargo público, indicação, porque isso é uma maneira de amarrar. Eu estou aqui para fazer a função, que é ser vereadora, representar não só quem votou no meu mandato, mas todas as pessoas que estão com problema e que chegam até o nosso mandato trazendo reclamações. E para defender todos, né? O serviço de saúde lá de outro bairro que eu nunca ouvi falar, que é um bairro novo ou que é um bairro oposto ao bairro onde eu moro, eu vou lá, porque tá errado. Eu vou defender aquela população assim como eu defendo a que mora no meu bairro. Porque eu fui eleita para legislar sobre Sorocaba, não uma parte. E por isso que essa questão do voto distrital, eu tenho uma preocupação. Porque o voto distrital é uma maneira de fechar. E a gente não pode ser bairrista, por mais que sejamos, né? Em algum momento. Mas a gente tem que entender que a política, a grande política, ela faz para todo mundo, não só para um determinado bairro. Se eu defendo a saúde pública de qualidade, eu defendo para todas as UBSs. Se nós brigamos aqui que hajam servidores públicos contratados em número adequado, não só na UBS do Mineirão, que é próximo onde eu moro, mas a UBS da Vila Santana, a UBS do Brigadeiro Tobias, a UBS, né, do Carandá, todos, porque é um direito, né? Então, quando traz muita questão de um bairro, eu acho que fica muito troca de favor. Por isso que muitos políticos estão muito atrelados ao prefeito. E daí é uma questão que eu gostaria de trazer para o senhor. Quando a gente percebe que o político ele está defendendo muito só o bairro dele, e daí ele tem medo de votar contra um projeto que vai prejudicar outros, a sociedade, né? Porque ele tem medo de perder o acordo. Porque o político, muitas vezes, a vereadora, né, é uma hipótese. Ele pode conseguir benefício para o bairro dele porque ele está atrelado ao prefeito. Eu sou amigo do prefeito, eu voto tudo que o prefeito pede, então eu pedi uma escola lá, ele vai colocar. Eu pedi que ele asfalte a rua do meu bairro, ele vai asfaltar. Eu pedi que ele coloque, às vezes, para ter uma ronda policial lá, ele vai colocar.
Só que esse não é a política real, né? Isso é uma troca de favor. A política séria é implementação aí de ações e aí a médio e longo prazo para toda a cidade. O prefeito hoje, Rodrigo Manga, ele vive dessa forma, com essa troca de favores muitas vezes. Por quê? Porque aqui na Câmara nós tentamos abrir uma CPI, foram apenas 7 vereadores que assinaram. 4 da oposição e mais 3 que fizeram oposição ao prefeito. Mais de 25, só 7, né, se colocaram contrários. E outra, é uma CPI que estava investigando um contrato absurdo, né, da saúde, mais de 100 milhões de reais. Inclusive, esse contrato da UPA do Éden, da UPH da Zona Norte, é a mesma empresa. Então, quando a gente tem questões que precisam ser investigadas e que vereadores não votam para essa investigação, a Câmara falha, porque daí todo o sistema, né? Porque daí o prefeito ele se sente assim o rei que pode mandar e desmandar a hora que ele quer, porque ninguém vai fiscalizá-lo. E Muito bem. quando tem alguns que querem, não consegue, né? Tá. Muito bem. Fernanda, eu quero agradecer a sua participação e renovar aqui a minha colocação à sua disposição para você, Uhum, para o seu trabalho. Isso vai ser um ganho para todo mundo, certo? Você tem certo. 30 segundos para se despedir. 30 segundos. Mais uma vez agradecer ao jornal Acorda Brasil. A gente sabe o quanto que é importante termos uma imprensa comprometida que venha fiscalizar e ajuda com que a pessoa possa também saber o que o vereador, a vereadora que eles votaram, estão fazendo pela cidade de Sorocaba, né? Então, acho que esse trabalho é importante, nós estamos à disposição sempre, é só entrar em contato conosco, né? E a gente segue aí fazendo nosso trabalho, que é representar a população, sem amarras, né? Nós temos o compromisso realmente com a população, não só que nos elegeu, mas todo o povo, né? Todos os sorocabanos e sorocabanas. Então, Muito mais uma vez, agradeço. tá. Até a próxima. Obrigada, um grande abraço ao senhor, hein? Até mais, tchau, tchau.